Solicito ao excelentíssimo senhor segundo secretário que proceda à verificação da presença dos senhores vereadores. Todos os vereadores estão presentes, senhor presidente. Havendo o número legal, em nome de Deus, declaro aberto a presente sessão. Solicito ao excelentíssimo senhor primeiro secretário que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Coloco o requerimento do vereador para dispensa da leitura da ata em votação pelo processo simbólico. Os vereadores que forem pela sua aprovação devem permanecer sentados e os contrários que se levantem. Está em votação. O requerimento do vereador para dispensa da leitura da ata está aprovado por 8 votos. Coloco a ata em discussão e a palavra está franqueada aos nobres vereadores. Ninguém se manifestando, submeto a ata à votação pelo processo simbólico. Os vereadores que forem pela sua aprovação devem permanecer sentados e os contrários que se levantem. Está em votação. A ata também está aprovada por 8 votos. Solicito ao senhor excelentíssimo primeiro secretário que proceda à leitura das matérias do expediente. Interessado, Poder Executivo. Assunto, ofício número 166/2010, do Poder Executivo, encaminhando o balancete financeiro da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Salesópolis, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2010, através de mídia digital CD-ROM. Interessado, vereador Claudinei José de Oliveira. Assunto, requerimento número 037/2010. Solicitando ao senhor prefeito municipal, primeiro, quantos e quais são os funcionários que recebem horas extras, gratificação ou outra forma de ajuda financeira desde o início deste ano. Segundo, quais os funcionários foram promovidos nesta gestão 2009-2010, com seus respectivos tempos de serviço. Terceiro, quais funcionários foram deslocados para outros setores? Eles foram substituídos quando transferidos? Quarto, enviar cópia das exonerações e contratações dos servidores e diretores municipais e demais contratados pela administração pública, com os respectivos setores que desenvolvem suas funções atualmente. Quinto, como está o andamento das reuniões relativas ao plano de carreira do funcionalismo público. Interessado, vereador Claudinei José de Oliveira. Assunto, requerimento número 038/2010, solicitando ao senhor prefeito municipal enviar cópia da conclusão do processo administrativo número 2043/2009, relativo à comercialização de mudas de Cambuci. Interessado, vereadores Angelino Rodrigues e Sérgio Aparecido Feliciano de Sá. Assunto, indicação número 103/2010, solicitando ao senhor prefeito municipal determinar ao setor municipal de obras patrolar o trecho da Estrada dos Morais, desde a propriedade do senhor Léo Ardachnikoff até a propriedade do senhor Capela, localizada no quilômetro 84 do bairro do Alegre. Interessado, vereador Sérgio Aparecido Feliciano de Sá. Assunto, indicação número 104/2010, solicitando ao senhor prefeito municipal determinar o patrulhamento da rua Ademar da Silva, bem como seja colocado material do tipo cascalho ou fresa de asfalto.
Interessado, vereadores Sérgio Aparecido Feliciano de Sá e Angelino Rodrigues. Assunto, indicação número 105/2010. Solicitando ao senhor prefeito municipal determinar ao setor competente providenciar a pintura das placas de sinalização de trânsito do DR, afixadas na rua Ferdinando Jungeres, até a ponte do rio Paraitinga. Interessado, vereadores Sérgio Aparecido Feliciano de Sá e Angelino Rodrigues. Assunto, indicação número 106/2010. Solicitando ao senhor prefeito municipal determinar ao setor competente remover a sucata de um veículo marca Chevrolet e limpar o terreno da subprefeitura, onde se encontram pneus velhos, pedaços de telhas, madeiras, galões abertos, tambores e outros. Interessado, vereador Claudinei José de Oliveira. Assunto, indicação número 107/2010. Solicitando ao senhor prefeito municipal contatar órgãos e empresas relacionadas para conseguir seus respectivos apoios, atendendo ao decretado estado de emergência desse município. Primeiro, órgãos governamentais. Segundo, consórcio Três Rios. Terceiro, empresa de limpeza Lopes. Quinto, empresa Paulista. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Secretaria Nacional de Assistência Social. Ofício Circular Externo. MDS. A Vossa Excelência, Presidente da Câmara Municipal de Salesópolis. Programa Piso Básico Fixo, valor R$ 4.500. Ministério da Saúde, Secretaria Executiva, Fundo Nacional de Saúde. Beneficiário, Prefeitura Municipal de Salesópolis, Programa Pagamento de Teto Financeiro de Vigilância em Saúde. Valor bruto R$ 2.822,71. Competência mês 2 de 2010. Ministério da Saúde, Secretaria Executiva, Fundo Nacional de Saúde. Beneficiário, Prefeitura Municipal de Salesópolis, Programa Pagamento de Teto Municipal da Média e Alta Complexibilidade Ambulatorial e Hospitalar. Competência mês 3 de 2010. Valor bruto R$ 108.351,05. Ministério da Saúde. Beneficiário, Prefeitura Municipal de Salesópolis. Programa Pagamento de Programa de Assistência Farmacêutica Básica. Competência mês 3 de 2010. Valor bruto R$ 3.408,71. Terminada a leitura. Concedo a palavra aos nobres vereadores inscritos. Com a palavra, o nobre vereador Claudinei. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, munícipe presente. Apresento nessa noite alguns trabalhos, entre eles quero dar o destaque aqui, especialmente a esse assunto, que foi o decreto encaminhado a esta casa, com relação à situação de emergência no nosso município. Pensando nessa situação e acreditando que para que nós possamos sair dessa situação de emergência, que assim foi protocolado nesta casa, acredito que temos que fazer aí uma união de esforços e que cabe ao Poder Executivo fazer uma reunião com as autoridades a qual o senhor prefeito achar melhor, com as empresas que prestam serviço no município, seja a Sabesp, Bandeirante, as contratadas pela administração, e buscar aí uma parceria, já que nós temos muita falta de mão de obra na condição de braçal,
para que possamos aí estar atendendo toda a extensão da área rural, se iniciando aí pelas pontes, as estradas, né, com os maquinários, bem como na área urbana, já que nós temos também muitos problemas aqui na área urbana que precisam ser aí planejado, ter um cronograma para que possa atender e sair da situação. Não basta simplesmente nós colocarmos um decreto, dizer que estamos em tal situação, se não planejarmos, se não buscarmos soluções para que possamos, então, solucionar esses problemas. E até eu utilizo que seria 120 dias, aproximadamente, aí, fazendo um trabalho forte, buscando os apoios para poder solucionar esses problemas e aí que a administração possa aí caminhar tranquilamente para solucionar os demais problemas. Então, nós estamos pedindo aí essa atenção, não só de fazer o decreto, mas de se organizar para poder atender o anseio da comunidade devido aí às questões de tempo. Um outro assunto que eu faço é com relação aos funcionários, já falamos isso em outra sessão, né? Dizendo aí, nós queremos saber quem são os funcionários aí que tiveram aí as promoções, quem estão recebendo as horas extras, e nós estamos sendo questionados constantemente, acredito que os demais companheiros dessa casa também, né? E já há até funcionário pensando em de si próprio entrar com ação no Ministério Público, porque está vendo a situação cada dia ficando mais desconfortável e pior. E isso a gente ouve aos quatro cantos. Então nós precisamos aí ter a ciência, saber e, de repente, essa casa tomar uma atitude com relação a esses fatos, né? Até das horas extras, como a gente já vinha dizendo recentemente. E um outro documento, senhor presidente, que eu faço, é que no ano passado recebemos aí supostas denúncias com relação à comercialização do cambuci, das mudas que tinham sido doadas. E aí houve aí todo aquele trabalho, fizeram uma sindicância e não sabemos o que aconteceu. Então, nós temos que estar cientes desses fatos para, primeiro, passar aqueles que foram as primeiras pessoas a vir a denunciar o fato. E, segundo, para nós também termos o conhecimento daquilo que vem sendo feito. Porque daqui a pouco tem novamente essa festividade, nós não sabemos como está, vamos ser questionados e vamos responder o quê? E pelo tempo que foi feito isso, já era para nós termos aí essa resposta, satisfação colocada na imprensa, passada para todos, né, para que não precisássemos aí estar requerendo essas informações. Então, senhor presidente, de momento é o que eu tinha a falar e em explicação pessoal voltarei para tratar de outros assuntos. Obrigado. Com a palavra, o nobre vereador Sérgio. Senhor presidente, nobres vereadores, munícipes presentes. Senhor presidente, tem uns trabalhos apresentados para mim essa noite, e um deles eu queria até fazer um comentário a respeito do... Já estive até falando um pouco semana passada, da rua Ademar da Silva. Então, o que eu estou pedindo? Um patrulhamento para essa rua lá, que é um trecho pequeno, mais ou menos 300 metros, e que seja também colocado um material, tipo uma fresa de asfalto, um cascalho que seja, que é vergonhoso e dá até pena do pessoal que mora no local daquele lá. Você vê que o pessoal, para andar 300 metros para sair no asfalto, época de chuva, tem que colocar uma sacola no pé para desviar das poças de água, são muito. Então, é um serviço simples de ser feito, acredito que uma hora de trabalho, até então, com as máquinas, resolve esse problema aí. Não é uma impossibilidade de estar fazendo esse trabalho lá. Então, peço até a atenção do prefeito para que, se possível, até quando estiver no bairro, no distrito, que dê uma passada, apesar que o carro não vai entrar mesmo lá, mas que dê essa pé e dando uma olhada no bairro para ver como que anda a situação daquele povo lá. Outro trabalho também que tem que é a respeito daquela placa as placas do DR.
vê que as placas são adesivadas hoje, ao invés de ser pintadas. Então, pega ali a Ferdinando, até lá na barragem, as placas estão, tem placa que está amarelo inteiro, tem outros que o vandalismo, o povão já pega, solta aquele adesivo, desenha nas placas. Então, não é mais a pintura de antes, é um adesivo que colocado nas placas. Então, facilita, né, o vandalismo do povo. Tem outro trabalho também a respeito desse carro abandonado ao lado do posto de saúde lá. Já pediu ano passado para que fosse tirado aquele carro de lá. A pessoa que bateu esse carro foi numa árvore, naquela curva da caixa d'água, não teve vítima, não teve acidente nenhum. Então ele sempre pede, puxa vida, já que não vai levar lá para Salesópolis, libera o carro para mim, eu tenho as peças, eu vendo as peças, não houve vítima, nada. Então não libera para ele e também não tira o carro de lá. Um local que fica do lado do posto de saúde, que facilita muito até a proliferação do mosquito da dengue, porque você vê, com essa chuva, não tem para-brisa o carro, está enchendo de água, é água para tudo lá dentro do carro, parada, água parada. E outra, sem contar, que é ao lado do posto de saúde. E não só o carro também, mas ali, se for analisar, está transformando num verdadeiro lixão que, você vê, tem tábua velha, pneus velhos, tambor aberto com água parada. Então, isso aí não só facilita a proliferação do mosquito, mas também como muitos tipos de animais peçonhentos, né? Ali tem rato, cobra, barata, então aranhas para o local ali. Então, que seja feito isso aí, uma limpeza, dar uma geral ali, até mesmo porque o local é um local muito frequentado, que está do lado do posto de saúde ali, e o povo que está cobrando muito isso aí da gente. É o que eu tinha a falar, senhor presidente. Muito obrigado. Não havendo mais oradores inscritos e não havendo pauta a ser tratada na presente ordem do dia, passaremos à explicação pessoal. De acordo com o livro de inscrição, está com a palavra o nobre vereador Claudinei. Senhor presidente, de explicação pessoal, eu queria aqui tratar de alguns assuntos. O primeiro dele, dessa resposta que chegou para mim essa tarde, onde fala das situações das obras lá do bairro do Fartura. Serão realizadas no final do primeiro semestre, até no início do segundo semestre, os trabalhos nas ruas de terra. Fazer uma manutenção lá que alguns moradores estavam solicitando, e nós pedindo um prazo para que pudesse ser feito. Então, aqui na resposta, fala que será no final desse semestre e início do próximo. Diz que todas as ruas do município, tanto de terra quanto de pavimentação, serão beneficiadas, desde que não haja impedimento legal. Só uma questão, senhor presidente. Eu acho que impedimento legal, por mais que os loteamentos eles sejam aí, supostamente irregulares, visto como irregular, nada impede que a administração possa fazer as benfeitorias. Principalmente o patrulhamento, colocação de um cascalho, né, a retirada da água. Então, aqui, quando fala em impedimento legal, deveria estar melhor especificado, mas se for nessa questão de ser loteamento irregular, não tem problema nessa situação. Também fala sobre o asfalto da rua São Sebastião e convênios e andamentos para a construção de guias, sarjetas e construção de galerias de águas pluviais na mesma rua, que está aguardando assinatura do referido convênio. Há algum tempo nós já tínhamos tratado, acho que no mês de março do ano passado, nesta casa, falavam dessa situação e de mais alguns recursos, e estão aqui no aguardo dessa assinatura do convênio, passado esse 1 ano e pouco aí. E fala que, assim que licitado, vão enviar as cópias aqui para a Câmara. Eu acho que as cópias que têm que vir para a Câmara são as cópias dos convênios, dos contratos, que nós já estamos solicitando há algum tempo. Então, o momento não chegou. Um outro assunto que foi até, permite citar o vereador Pedro da Fonseca, Pedrinho,
ele mencionou a questão da creche, fez um requerimento questionando algumas situações lá encontrada por ele, e dizer para o senhor, Pedro, que eu tinha falado que nós estávamos no aguardo da documentação, a documentação chegou. E pela situação que o senhor mostrou aqui na casa, e pelo relatório da administração, ela diz que foi concluída toda a obra na creche. Então, não sei qual medida essa casa vai ter que tomar, se continua chover dentro, como foi colocado, e outras situações adversas colocadas pelo companheiro. Então, com relação à creche, eles colocam aqui que é a gestão de convênio que é responsável pela fiscalização. Cabe salientar que a obra foi concluída e encaminha aqui a cópia do projeto e o anexo. Eu procurei porque eu tinha o que era para ser feito no governo passado naquela localidade com esse recurso. Não achei, mas eu vou atrás ainda, porque muitas coisas que deveriam ser feitas no governo passado, quando licitado, uma empresa lá tinha ganhado, não sei como que o outro chegou lá e foi fazer a obra agora, não é aquilo que foi colocado nesse projeto, apesar desse projeto que parece ter sido cumprido, não fui no local ainda averiguar. A outra questão é sobre a reforma do posto de saúde do distrito, que eles mandam aqui também um projeto, para que nós possamos estar analisando. E sobre a quadra esportiva do bairro Totozinho Cardoso. Então, trabalho também que o vereador Vanderlon sempre esteve batendo nessa questão. Eu até pensava que essa quadra ia ser coberta. E aqui no projeto não está coberta. Eles quebraram todo o piso, fizeram um novo piso e colocaram o alambrado em volta. Então, essas são as respostas da administração, que deve depois ser vista e analisada pelos demais companheiros, para que nós possamos aí ver se está tudo correto ou não e quais atitudes essa casa tem que tomar. Um outro assunto que debatemos hoje à tarde, que eu permito citar o vereador Sebastião, foi com relação aos 5% do funcionário público. Mandaram, segundo a parte técnica dessa casa, um documento, e que não está de acordo o documento com aquilo que diz a lei. Então, nós estamos aí remetendo aí à presidência para que encaminhe esse documento ao executivo e dizer o seguinte, que comentários estão por aí que essa casa não quer aprovar 5%. Essa casa não quer mesmo. Essa casa queria aprovar 30%, 40%, 50%. Mas nós temos que aprovar de forma com a lei. E não está vindo da forma correta. Então, nós, apesar de não ser da Comissão de Finanças, ser Justiça e Redação, mas a primeira comissão que chega, nós estamos aí encaminhando de volta e pedindo para que faça um impacto financeiro adequado, da forma que tem que ser feito. Até porque, de repente, após analisado por esta casa, pelo assessor contábil, de repente nós vamos descobrir que não é só 5% que pode dar para o funcionário, pode dar 20%. Porque se está vindo um impacto financeiro de uma forma não adequada, de repente não querem mostrar tudo que pode ser feito. E diante de tantas coisas que vêm sendo feitas, aí que a gente está ouvindo, e vamos aí esperar as respostas, de repente, como foi dito hoje, dá para ter aí 15%, 20%, e vai ser nesse impacto financeiro que vai estar lá apontado. Mais do que isso, o fato de nós votarmos a semana passada, ou hoje, se for amanhã ou depois só 5%, não muda nada de perda para o funcionário. Porque ele vai receber os meses desde o começo do ano, com reajuste, porque foi mandado agora, então ele não vai perder lá atrás, vai ter que estar tudo junto, reajustado para o funcionário. Então, tinha que colocar, permite citar, vereador Sebastião, essa situação aqui, porque muitas pessoas acabam, até com palavras aí agredindo, dizendo, vocês não querem votar, é só 5%. Não é isso. É a forma que está vindo. Então, nós queremos aí corretamente da forma que tem que ser. E até vamos discutir aí com o presidente da casa, para que aquilo que não chegar aqui da forma, nem passar para as comissões mais. Devolva. Porque eles mandam aí as coisas aí meio de qualquer jeito,
e depois ficam durante meses jogando a culpa em nós vereadores. E não é por aí as coisas. Não é bem desse jeito. Um outro assunto, senhor presidente, é com relação ao trânsito do nosso município. Ontem me ligaram à noite, eram mais ou menos 20 horas no período noturno, e disseram, colocaram uma placa aqui na praça, ali e tal, quem é o responsável do trânsito do município? Eu falei, não sei. Para a Câmara não foi um informativo, um decreto, uma portaria, nada dizendo que tem alguém responsável por isso, nesse momento. E nós temos que parar de pôr naquela ou naquela rua. Que situações já foi levantada nessa casa, permite citar a vereadora Deise, nós temos um problema lá perto do Camura Grave, que é aquela descida lá da represa, né? E lá não vi ninguém fazer nada até agora. E de repente ali, aqui, outro cantinho, ele põe uma placa. E não é assim. Eu acho que tem que mandar um estudo, debater essas questões, onde vai poder, onde não vai poder, e dar ciência para o vereador. Porque como eu já falei na sessão passada, por nós termos algumas pessoas da administração que não são do município, para onde que liga as pessoas, seja qualquer hora do dia ou da noite? Para nós, vereadores. E nós vamos questionar quem, que hora? Então é até vergonhoso, muitas vezes, a gente pegar e falar para um munícipe, olha, eu não sei. Mas eu não sei mesmo. Eu não sei quem responde pelo trânsito. Entendeu? E aí o rapaz falou, não, amanhã eu vou cedo na prefeitura, vou levantar isso daí, porque a gente não sabe se é dessa parte para cima, se é dessa parte para baixo. E são situações que vai ficando aí. E nós, que estamos aqui trabalhando, mostrando aqui nosso trabalho, dando a cara para a população, tem hora ouvimos coisas que acho que não deviam ser para nós, que deveriam se referir. Deveria ser diretamente para as pessoas que estão aí fazendo algumas lambanças no nosso município. E para encerrar, senhor presidente, eu fui procurado também no dia de ontem por algumas pessoas com relação ao assunto que já foi tratado nessa casa, na semana passada, permite citar o vereador Sebastião, com relação a um determinado comércio no município que vem causando transtorno para muitos, que é ali na rua José Corsino dos Santos. Eu acredito o seguinte, tem coisas que elas são pequenas e quando não se toma atitude, ela vai crescendo. Vai crescendo, vai crescendo. E nós, por falta de tomar atitude quando chega ao conhecimento, acaba se complicando. Fui atrás, achei lá um decreto, que é o decreto 28.643, que quando as pessoas querem resolver um problema, no caso do executivo, eles acham. Que diz o seguinte, que próximo de escola, a 100 metros, não pode ter comércio vendendo bebida alcoólica. É claro que aqueles comércios que estão há muito tempo, você não vai punir dessa forma, mas se tiver algazarra, se começar a ter bagunça, e quem está sofrendo as consequências são os moradores vizinhos, alguém tem que tomar uma atitude. Se não o prefeito, quem? Se não aquele que responde pelo município, quem? Aí foi feito documentos, foi conversado com algumas pessoas, e o Ministério Público também se manifestou sobre o caso. O Ministério Público, através da promotora, ela abriu um inquérito civil, encaminhou, ou está encaminhando, segundo os documentos que estão em minhas mãos, ofício, inquérito civil 5509/2010, está encaminhando ofício à Prefeitura, pedindo todas as informações da abertura, como foi feito, quem é o responsável, quais atitudes, né? Mandando ao Conselho Tutelar, se há menor, se não há, como está essa situação, e a Polícia Militar também para as manifestações. Eu achava que não precisava, de repente, chegar no ponto que chegou do Ministério Público, fazer um documento desse. Mas foi aquilo
que deu a sustentação aos descasos que aqueles moradores estavam lá sentindo. Esperaria que situações como essa pudessem ser resolvidas, nós somos numa cidade pequena, um simples conversa entre a administração ou os setores da administração com os comércios locais. Nós temos outros problemas. Nós temos problema de som na Avenida Alto, os carros fazendo bagunça, baderna. Nós temos essas reclamações. Então são situações que, se for lá no começo resolver, soluciona o problema de todo mundo. Mas você chegar a ver algumas famílias transtornadas com a situação é complicado. E a gente só se sente, ou melhor, a gente sente essa situação quando a gente também presencia alguns fatos. Quando a gente, de fato, é chamado para ouvir as situações. Então eu acho que aquela comunidade está de parabéns por estar correndo atrás dos seus direitos. A nós, quando chegou, fui procurar esse decreto-lei, fora o decreto-lei, consegui achar também um documento elaborado pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, onde fala diversos assuntos, também dá para incluir isso aqui, fala não só dos comércios fixos, mas dos ambulantes, e dizer o seguinte, que nós temos não só que ouvir a comunidade, mas ajudar naquilo que é necessário, quando poucos estão se pedindo. E adequar os locais da melhor maneira e passar para essas pessoas a melhor forma, para que, de repente, possam todos viver e conviver harmoniosamente. Só que um direito começa ou termina respeitando o do outro. E é isso que nós queremos colocar. Então eu levantei algumas situações, mas o Ministério Público já fez a parte dele. Acho que aí para frente aí temos que estar pensando juntos aí no que podemos fazer, só para encerrar, senhor presidente, para que possamos aí sempre estar atendendo o anseio da comunidade. Obrigado. Com a palavra, o nobre vereador Paulo. Senhor presidente, colegas vereadores, munícipes presentes. Primeiro item que eu me apego hoje em relação às questões do município vai realmente de encontro à situação que o vereador que me antecedeu comentou referente a placas. Não são casos isolados, quase que em todos os pontos do nosso município, vereadores dessa casa já, ao longo desse 1 ano e 4 meses, já vem se posicionando e solicitando do Executivo Municipal que seja feitas as alterações e a colocação das devidas placas. Fatos mais graves que esse, que realmente colocam em risco a vida de crianças e de munícipes, já foi solicitado por vereadores dessa casa. Permita-me citar o caso da avenida ali que sai da escolinha, até que acho que o vereador Vandelon chegou a comentar, e demais vereadores também já entraram em outros pontos. O simples pedido de um semáforo ou alguma placa de diminuição, uma lombada, para que seja colocado na avenida. Mas à frente de todas as escolas, se a gente puder observar, nem as faixas estão pintadas. Não tem nem um lugar de faixa para o cara passar. Então, pelo menos o Código de Trânsito, o Código Nacional de Trânsito, ele prevê que o mínimo necessário para que se aponte onde o cidadão tem que estar ultrapassando, tem que estar pintado. A placa
seja de velocidade, redução, tem que estar devidamente colocada. Eu pude observar uma matéria esses dias, até inclusive através da internet, onde ela menciona a questão de que seja colocado as questões de faixas, não nas esquinas, pelo menos uns 30 metros antes, que é para não colocar em risco a vida do próprio pedestre, que o carro, na conversão, ele já cai em cima da faixa do pedestre que está passando do outro lado. E às vezes, muitas vezes, não dá para o cara frear. Então, se ela tiver uns 30 metros para trás, ela vai dar a devida condição e a devida segurança para o pedestre. Então, acho que em um esforço conjunto, diante de todas essas problemáticas que o município realmente tem sobre questões de emplacamento, de placas, de sinalização de trânsito e toda a lei que realmente converge para isso, seria de bom tamanho, senhor presidente, que essa casa, num documento conjunto, que fosse elaborado um documento solicitando realmente, em primeiro passo, descobrir quem é o atual responsável por esse setor. Haja visto que essa casa não recebeu comunicado. E num segundo passo, está realmente solicitando documentalmente quais os trabalhos e os projetos que realmente foram feitos ou estão sendo feitos ou vão fazer ainda para acabar com esse problema ou pelo menos minimizar o problema. Eu acho que todos os vereadores aqui atuam no mesmo sentido e seria de bom tamanho que esse documento fosse solicitado por Vossa Excelência. Eu, por minha parte, eu garanto que acho que todos aqui realmente estarão numa ação conjunta para a gente não medir esforços para que isso aconteça o mais breve possível. Um segundo fato, senhor presidente, ele é relacionado justamente à questão do funcionarismo público. Eu, desde que eu me entendo por gente, o cidadão ele tem os direitos e o dever. Na grande maioria das vezes, todos nós procuramos cumprir. Então, eu acho que, se existe um motorista, ele é responsável por pegar o paciente 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, 7 horas, 10 horas, ele tem o horário dele. Ele vai lá cumprir o seu serviço. É o seu dever. E ele sabe das suas obrigações, como todo o funcionalismo municipal sabe. Então, imbuído desse mesmo critério que é determinado aos funcionários, o executivo tem por obrigação saber a sua responsabilidade e o seu dever. O de mandar para essa casa todos os documentos que realmente são solicitados para que seja feita a questão do aumento do funcionalismo público, que é previsto em lei, que venha na total complexidade assim, no conteúdo. Ou seja, para que essa casa não saia na condição de não querer aprovar ou aprovar, essa casa realmente ela só quer fazer a coisa certa. Mas se já chega errado, como é que você pode aprovar um negócio que chega errado? E se qualquer um de nós, que somos em 9, eleitos pelo povo, para realmente buscar e tentar resolver o problema, porque chega para nós, não chega para a secretária de finanças, não chega para o prefeito, chega para nós a cobrança. Então, que mande os documentos certos, necessários, para que o trabalho nosso também seja feito. Se no meio do caminho tinha uma pedra, antes de ultrapassar essa pedra, existe, de certa forma, diversos caminhos para chegar aqui. Mas parece que no meio do caminho tem 400 pedras. E quando chega aqui, o caminhão está carregado de pedra e esse abacaxi cai na mão dos vereadores para descascar. E não é essa a finalidade dessa casa. Essa casa tem a finalidade de acelerar e apressar realmente as questões que são pertinentes aos munícipes, ou seja, para melhorar a vida de cada um, que é morador dessa cidade, é trabalhador dessa cidade. Senão não teria objetivo. Então a única coisa que eu peço é que realmente se mande todos os documentos quando é pedido. E é coisa simples, senão não teria necessidade de um responsável pela finança. Não precisaria de nenhum cargo de confiança.
o prefeito mesmo assinaria e faria o levantamento e mandava para essa casa. Então, escolhas foram feitas. Então, quem escolhe, realmente, tem que dar conta do que escolheu. E tem que cobrar pelo que escolheu. E se essa escolha foi feita pelo Executivo, a nossa escolha é que o documento, ou os documentos que venham realmente até o final desse mandato, que chegue aqui completo, sem faltar uma vírgula ou um item. Porque essa casa dispõe de uma assessoria jurídica que ela vai realmente bloquear e vai barrar, porque não é legal. E ela dispõe de uma assessoria financeira que também tem essa finalidade de ver o que é legal e o que não é legal. Então, se vier certo, vai sair certo o mais rápido possível. Se vier errado, a gente não tem como fazer e aprovar, porque senão depois nós vamos estar sendo coniventes e nós vamos estar respondendo judicialmente pelo fato e pelo problema. Então, está errado. Retorna, se acerta. Isso pode ser acertado em 2 dias. Já poderia ter sido acertado antes de vir, né? Então, vamos ver se daqui para frente que isso realmente aconteça. A questão das localidades irregulares do nosso município, em relação até ao que o vereador Ney, o que me antecedeu, ele mencionou, eu já tinha colocado até aqui como pauta para estar, pelo menos, mencionando. Nós tivemos, através da nossa comissão, solicitei ao senhor presidente que fosse encaminhado um documento elaborado pelo jurídico dessa casa e com o conhecimento de todos os vereadores, para que possamos estar marcando uma reunião com a Polícia Militar, Conselho, com o Executivo, com o Poder Judiciário, com todos. Isso permite-me solicitar, senhor presidente, já foi realizado? Já foi encaminhado, né? Já foi? Já foi. Então, estamos no aguardo só para que essa casa, realmente, juntamente com os 9 vereadores aqui, e as devidas comissões, possa realmente estar tendo essa reunião. Eu acho que vai ser o momento adequado para, inclusive, o que o vereador Ney mencionou, a gente está expondo. Existem leis que não são cumpridas. E como cumprir a lei se existe a carência do funcionário, do fiscal? Sem gasolina o carro não anda. Sem roda também não. Sem motor também não. E sem o condutor, pior ainda. Então, são algumas coisas que faltam no município para que realmente isso funcione. Um bar abrindo perto de uma escola, onde já tem problemas, já houve boletim de ocorrência, já houve brigas, inclusive com porte de armas ou arma branca, e colocando em risco a vida tanto dos moradores quanto das crianças que ali transitam, as mães que vão buscar as crianças vão levar. E o fato não se posiciona somente naquele local. Existem outros locais também. Então, cabe realmente, o mais rápido possível, senhor presidente, uma ação conjunta para que isso seja realmente realizado, um trabalho onde aponte realmente e puna realmente quem tem que ser punido. E vete ou proíba, não pode ser mais bar. Monta outra coisa, monta uma lojinha de roupa, monta qualquer coisa. Então, se existe um zoneamento, eu não sei se esse zoneamento já chegou nessa Câmara, se já foi solicitado, onde foi, e que zoneamento que é, o que é área comercial, o que é área residencial, e pelo menos eu não tive essa informação. Senhor presidente, difícil se trabalhar quando não se tem as ferramentas necessárias. O trabalho dessa casa, eu tenho certeza que é bem realizado, é encaminhado, é solicitado todo dia, porque o munícipe, o morador, ele encontra com a gente na rua, vem aqui e solicita todo dia. Todos os funcionários da Prefeitura Municipal têm conhecimento com todos os vereadores. Nós moramos aqui, nós fomos eleitos por aqui. Então é difícil realmente se trabalhar quando não se tem ferramenta. E muitas vezes o caminho final, talvez o que poderia ter sido resolvido numa simples ação de facilidade, ou seja, do envio,
acaba tendo que ir parar no Ministério Público. Então, esse é o final do problema e, de certa forma, aponta uma má vontade na solução dos problemas. Peço realmente que essa casa encaminhe esse documento, senhor presidente, para que o mais rápido a gente possa ter uma reunião marcada e que realmente a gente tenha resultado nessas questões, porque elas já se agravam, não é nesse ano. Pelo que eu sei, há mais de 25 anos nós temos diversos problemas que persistem no município. Ou eles são mais duros que concreto, mas de certa forma já tem ferramenta para tirar concreto. Então a gente tem condição também de correr atrás e de quebrar esse problema que se arrasta no município. É o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra, o nobre vereador Vanderlon.